dada a largada, começa mais uma edição do IndyCarCast. Essa edição é 89, não é? Ô Marcelo, é 89? Sim. Você vê que a gente tá tão ligado que a gente já perdeu as contas de qual edição que é. E hoje a gente vai abordar um tema muito polêmico. Só que antes da gente dizer qual que é o tema, eu tenho aqui na mesa hoje o Marcelo Augusto. Opa, e aí pessoal, beleza? Tô aqui no monte do... Tá cheio de grilo aqui nos estúdios hoje, não reparem não, por favor. Nossos estúdios hoje estão bem problemáticos, faltou luz ainda agora aqui, quase que não rola gravação. Padrão de qualidade mesmo. Padrão IndyCarCast. Padrão zoneado IndyCarCast. Também hoje aqui com a gente tem o nosso querido Paulo Rubens. Olá, João. Olá, Marcelo. Olá, todo mundo que tá escutando esse podcast aí. Então, o tema tão polêmico que nós vamos falar hoje, quase próximo do Natal, é sobre a cisão. Só que a gente vai tentar passar aqui pra vocês tudo que a gente conhece sobre a cisão pra tentar desmistificar algumas lendas que tem aí na Indy, coisas assim que a gente vê que deixam a gente com os olhos sangrando. Vamos começar aqui. Paulo, você que manja mais aqui com a gente, o que gerou essa primeira cisão, aquela da USAC, quando os donos de equipe criaram a kart? Bom, a gente tem que voltar para os anos 70, né? Que essa daí é a cisão que poucos conhecem. Muito do pessoal que acompanha a Indy aqui no Brasil conhece a cisão de 96, mas poucos conhecem a cisão de 79. Que essa foi bem importante para a Indy e que os efeitos dela acabaram contribuindo para outra cisão, que acabou aí mudando muita coisa da Indy também. E começou no seguinte: a Indy 500 estava lá, né, com toda a sua popularidade nos anos 70, né, como sempre teve, mas só que o restante do calendário não, né. Parece que a gente tá falando um pouco dos dias atuais da Indy, né, onde só a Indy 500 de destaque nas outras corridas. Bem familiar. Aí os donos que começaram a reclamar sobre isso, né, que as corridas não tinham visibilidade, que os custos pra correr estavam ficando cada ano mais altos, né, à medida que os carros evoluíam e se procurava cada vez mais evoluir para ficar na frente da competição, né? Mas as premiações que a Osaka oferecia não evoluíam. Também dizer que a Osaka era meio relaxada com horário de TV, essas coisas, e isso prejudicava as equipes para procurar patrocinadores, né? Além de que a Osaka estaria favorecendo os motores Offenhauser, que era um motor que existia há muito tempo, desde que os carros da Indy era motor dianteiro, existia esse motor Offenhauser. E estava ficando meio defasado para os Ford Colt, por exemplo, motor Ford, motor Coyote que o Eddie Ford fazia lá, né? Aí estava ficando meio defasado, mas a Yuzaki estava empurrando aquele motor com a barriga, tentando fazer ele competitivo, né? Tava favorecendo essa fabricante. E aí tava toda essa reclamação dos donos de equipe com a Yuzaki naquela época. Paulo, você falou aí de lance de TV. A Indy 500 já passava na TV lá nos Estados Unidos ou era só os melhores momentos? Começou em 64, mas não assim na TV como a gente é acostumado agora. Tipo, hoje tem essa modinha tipo de ver a Super Bowl no cinema. Então, em 64 começou a história de ver a Indy 500 no cinema. Você ia lá no cinema, pagava a entrada e o sistema de circuito fechado passava a Indy 500 no cinema. Passava lá as imagens da Will no cinema. E aí, uma semana depois, a ABC, que foi o primeiro canal de TV, foi com a ABC, que é até hoje a única emissora que transmitia Indy 500, transmitia uma semana depois um dos melhores momentos da corrida, né? E aí até um certo tempo foi só cinema e TV, né? E aí nos anos 70, a Indy 500 era o VT completo da corrida em horário nobre, né? Nos anos 70 passou a ser mais ou menos assim, nessa época da cisão, final dos anos 70, 78, era um VT que passava horas depois da corrida em horário nobre, né? A corrida era à tarde, aí o VT passava no horário nobre da TV americana, na ABC. Mas só que tudo mudou quando a Daytona 500 começou a passar ao vivo, né? Foi. Começou a mudar isso daí, né? Com a Daytona 500, mas só que ainda demorou ainda um pouco pra colocar ao vivo, né? Só colocou ao vivo em 86. A primeira edição da Indy 500 ao vivo, né? Mas as outras corridas da Indy regulares, né? Corridas fora da Indy 500 já passavam ao vivo na TV já há algum tempo já, né? Nos anos 70 já, eu acho que já existia algumas coisas que já passavam ao vivo. E não demorou muito depois disso aí, começou a ter transmissão aqui no Brasil também, né? Mas vamos voltar pro
tema aí. Onde você parou ali, onde os donos de equipe já estavam insatisfeitos com a USEC. Isso, aí tinha a figura de Tony Hillman, né? Que é um deus da Indy. É a única personalidade que tem que não é um piloto, que tem o seu rosto encravado no troféu Borg Warner, né? Porque ele salvou o Indianapolis Motor Speedway depois da Segunda Guerra, né? A pista ficou abandonada porque o automóvel foi banido para economizar combustível durante a guerra. E aí a pista ficou abandonada por 4 anos, estava em ruínas, totalmente com mato crescendo na pista, arquibancada de madeira podre, estava ali em ruínas mesmo, e ele foi convencido. Tava tipo o que tem em Nazaré hoje, né? Nem isso, mas agora estão demolindo de vez, tá abandonado, demolindo de vez o Oval de Nazareth, né? Mas continuando a história, ele foi convencido pelo Wilbur Shaw, que foi o tricampeão da Indy, a comprar o Indianapolis Motor Speedway, né? Ele comprou e já no ano seguinte, em 46, recomeçou a receber as provas da Indy 500 no Indianapolis Motor Speedway, e em 56 ele salvou a Indy de novo, porque né, que era o órgão que funcionava as corridas da Indy, ou a AAA, ela decidiu abandonar a organização da Indy depois da morte do Bill Vukovich, que era o bicampeão da Indy 500 e morreu durante a corrida, né? A AAA é um órgão ligado ao governo, aí eles abandonaram a categoria por causa da má imagem que tinha das mortes, né? O impacto. E até pela tragédia que teve em Le Mans também, né? A tragédia que teve em Le Mans no mesmo ano, que morreu 80 pessoas lá na corrida de Le Mans. Tudo isso acabou fazendo a AAA desistir de organizar as corridas da Indy. E aí o Tony Hillman decidiu tomar pra si a responsabilidade de novo e criou a USAC, a United States Auto Club, que passou a organizar as corridas da Indy, né? E a Indy 500 por consequência. Então, aí com essa figura de ser o cara que salvou o Indianapolis Motor Speedway e o cara que fundou a USAC, ele tava meio que segurando ali a barra, né? Dos donos da equipe e dos dirigentes da USAC, né? Ele tava segurando a barra, até que em 1977 ele acabou morrendo de pneumonia com 76 anos de idade, né? E meio que essa falta de comando gerou mais ainda motivo para ter uma revolta, não foi? Sim. Ainda teve outro incidente, um acidente aéreo que carregava alguns dirigentes da USAC, né? Acabaram morrendo nesse acidente aéreo. E com isso, a tensão entre os donos de equipe, né? E os membros da USAC que sobraram lá e outros que entraram, né, acabou aumentando ainda mais. Daí os donos de equipe partiram para criar um campeonato paralelo, né? A gente tem que começar primeiro com o White Paper, que é tipo ali onde a kart nasceu. Era uma carta escrita por Dan Gurney, que uma lenda, né, construtor e piloto. Foi o último, se não me engano, foi o último piloto que venceu uma corrida da Fórmula 1 com um carro que ele mesmo construiu. Não sei se eu tô sendo esse dado aí, mas ele correu na Fórmula 1, correu na Indy, construiu chassis para 2 categorias e tal, né? E ele, com toda essa experiência, né? Ele tomou o exemplo da Fórmula 1 em AFOCA, né? Na FOCA, que era a entidade de construtores da Fórmula 1, e decidiu replicar isso daí, né? Escreveu lá no White Paper toda a insatisfação que ele tinha em relação a USAC e sugerindo aí, né? Por que a gente não faz uma associação de donos de equipe? E essa associação seria tipo um braço direito da USAC, né? A gente faria tudo que a USAC não tá fazendo agora, tipo, distribuir mais dinheiro para as equipes, promover melhor as corridas, né? Fazer uma melhor promoção, negócio de TV e tal. Aí ele mandou essa carta para os donos de equipe e para a USAC, só que a USAC não gostou muito do que ele escreveu lá e ignorou a carta dele, né? E daí ele se reuniu junto com o Roger Penske e o Pat Patrick, e juntos eles decidiram criar a kart. Então foi aí que nasceu a grande galinha dos ovos de ouro para alguns aí.
Pra alguns aqui no Brasil foi quando começou a Fórmula Indy de verdade, né? Tem muita gente aí que acha que a Fórmula Indy nasceu em 79, mas segue. Aí, em 78, né, eles se reuniram no final de 78, em dezembro. Eles se reuniram e decidiram que o Pat Patrick seria o primeiro presidente da organização. E aí, como a categoria ainda estava muito nova, já para começar em 79, né, eles não tinham experiência com sanção de provas, essa parte de direção de prova e tal. Aí eles procuraram a SCCA, que é o Sports Car Club of America, para organizar esse primeiro campeonato aí da kart, né? E acho que foi durante a temporada de 80, a Yuzaki continuou sancionando provas também, não foi? Teve um campeonato paralelo. E 79 no caso, né? 79, né? E aí a gente teve a primeira briga ali entre kart e Yuzaki, né? Porque os times da kart queriam correr de 500 e a Yuzaki quis barrar os times da Yuzaki, da kart pra entrar na prova, né? Aí a kart recorreu aos tribunais e ganhou o direito de disputar a prova. E o Rick Mears, que corria pela Penske, que é uma equipe que estava da kart agora, né? Venceu a prova, e AJ Foyt, que se manteve na Yuzaki, terminou em segundo. O Foyt meio que nunca gostou desse negócio de campeonato organizado por equipes, né? Certo. Porque ele sempre foi leal à família Hillman George, né? Toda a história que ele tem com Indianápolis, ele é amigo bem próximo da família mesmo, e se manteve leal a Yuzaki e ao Indianapolis Motor Speedway, né? E aí, em 80 foi que tentaram, a Yuzaki e a kart tentou fazer campeonato unificado, que chamaram de CRL, a Championship Racing League, e durou apenas 5 provas, né? A Yuzaki não gostou do que estava vendo e pulou fora, e a kart fez o campeonato sozinha. Isso, daí a Yuzaki, daí ela começou a sancionar só a Indy 500, né? Isso, ela tinha um campeonato assim, tipo, mas era um campeonato que contava só com poucas provas. As outras 2 provas eram em pista de terra, só a Indy 500 que era em asfalto, e basicamente quem ganhava a Indy 500 ganhava o campeonato. No meio dessa briga toda, eu lembro que a Yuzaki, ela chegou no cúmulo tão grande de ter que fazer uma prova bizarra entre midgets e IndyCars ao mesmo tempo. Foi em pouco, não foi? 81, isso, que a corrida de Pocono ainda estava com a Yuzaki na época, né, em 81. Mas só que poucas equipes que tinham carros da Indy ainda estavam com a Yuzaki, né? Poucas equipes que tinham carros na especificação de correr a Indy 500 e, consequentemente, Pocono, né, ainda estavam com a da Yuzaki. Aí a Yuzaki liberou os Roadster, né? Que é os carros que correm no asfalto, que correm no asfalto pra correr. Roadster não, perdão. Eram os Sprint Cars, né? Que Roadster eram dos anos 60. Eram os Sprint Cars, que são correm no asfalto, correm em pistas pavimentadas, né? Da Yuzaki. Permitiram correr de carros. Os carros, tudo ali com motor dianteiro, gaiola, correndo com o carro que totalmente diferente, né? Motor traseiro, aerofólio. Ficou um negócio bem bizarro mesmo ali. Mas o Sprint Car tinha mais potência ou não? Não tanto assim, né? Isso daí foi nos anos 60, né? Quando começou a ter aquela briga entre os roadsters e os carros de motor traseiro, né? Ali naquela época já era outra coisa já, né? E esses Sprint Cars, eles até hoje fazem ainda uma corrida em Indianápolis, né? Não em Indianápolis, o oval. Eu já vi foto deles correndo no autódromo de Indianápolis, no oval. Mas não é corrida oficial, isso daí é evento de... Era da Yuzaki, sim. Mas eles não fazem a corrida pra valer no Indianapolis Motor Speedway, não. Isso daí não ocorre mais, não. Só pra quem não sabe, tipo, a Yuzaki, ela existe até hoje, ela continua existindo, e esses sprint cars que o Paulo falou também continuam existindo, e a maioria, não sei se 100%, mas a maioria do calendário da Yuzaki são em pistas dirt tracks, né, de terra. Eles correm também algumas pistas bem pequenininhas, tipo aquele oval de Lucas Oil. Então. Teve até essa temporada, eles fizeram uma preliminar pra Indy em Phoenix. Sim, verdade. Mas não sei se na Indy 500 eles correm. Não sei como é que é o calendário deles, mas a maioria das pistas é em ovais de terra ainda. Continuando, já pulando assim pra 82, aí a kart tinha praticamente dominado já o cenário americano, assim, sobre a Yuzaki, né? Era a categoria que podia ser chamada de Indy, até porque eles colocaram isso no nome de verdade, que não existia até
79, aí eles colocaram isso em 1980. Sim. Que aí a CART, né, assinou com a PPG, que é fabricante de tintas para automóveis e outras coisas assim, né, um patrocínio de $1 milhão. E eles renomearam o campeonato, que antes era com a Ozaki, que era o chamado National Championship. E aí decidiram chamar de IndyCar World Championship. A primeira vez que teve um patrocinador no nome. Porque até então a Indy que a gente conhece hoje era chamada de... Os carros, né, eram chamados de Champ Cars ou Grand Big Cars, National Cars. Não tinha nada de Indy no nome. O campeonato era National Open Wheel Championship. Não tinha nada de Indy no nome. Só veio nos anos 80 mesmo. Quando começou a ter title sponsor e um monte de coisa, a kart começou a nadar em dinheiro, né? Porque aí a kart fez algumas decisões boas, né? Tipo, ela contratou assim pra ser o presidente do conselho diretor da kart, né? O advogado que havia conseguido fazer com que as equipes da kart disputassem de 579, né? Que era o John Frasco. Sabia de muita coisa também fora de advocacia, né? Aí ele comandou a kart, tipo, um Bernie Eccleston americano, e foi esse crescimento aí impressionante que a kart teve, né? Que os primeiros anos da kart eram mais ou menos no mesmo formato da Ozaki, muitas corridas em ovais e poucas em misto. E começou a mudar isso. Vamos deixar claro aqui, Paulo, que nós estamos desmitificando muitas coisas, né? Então, você falou aí que o começo da kart era praticamente igual ao da Ozaki, um monte de corrida em oval. É importante a gente falar isso porque tem gente que pensa que a kart ela não gostava de oval. Sim. Ela no primeiro início ela fazia praticamente as mesmas coisas da Ozaki, né? Os primeiros, assim, tipo 2-3 anos da Ozaki, da kart que diga, ela seguia mais ou menos o modo da Ozaki, né? A kart, ela fez rodada dupla em Atlanta, só pros fãzinhos aí de oval, que idolatram Laguna Seca, etc. Só pra ter essa lembrança aí. Acho que foi em 82... Os haterzinhos, você quer dizer, né? Os haters... Acho que foi em 82, 83, tem no YouTube a corrida. Só que aí o John Frasco, quando entrou, percebeu uma coisa, que algumas coisas em oval não estavam funcionando assim, né? Tipo a Atlanta, que você citou, Marcelo. Se você olhar no YouTube, a prova não tá muito lotada. Sim. Assim, tipo o Texas World Speedway, que existia, né? Não confundir com o Texas Motor Speedway atual, né? Essa prova também não dava público. Aí o John Frasco começou a perceber isso, que algumas provas não davam público, e começou a mudar a kart desse foco de oval, começou a aproximar a kart dos centros urbanos. Long Beach, Las Vegas, onde a kart correu naquele mesmo espaço que a Fórmula 1 corria. Eles começaram a pegar tudo que a Fórmula 1 deixou. Eles pegaram Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, parece. Tudo que a Fórmula 1 deixava pra trás, eles iam lá e pegavam pra eles. Tanto que Long Beach tá na Índia até hoje. Veio Cleveland nessa época também, Portland. O John Frasco fez isso, ele começou a aproximar a Indy dos centros urbanos. Por quê? Porque, tipo, você viajar 3 horas de carro para ver uma corrida em oval. Mas não, você pode só viajar meia hora da sua casa para ver a corrida no centro da cidade. E aí, além de atrair mais público, atraía patrocinadores também, né? E aí começou a ver isso, que tinha mais dinheiro nas corridas de misto e de rua, né? Pela proximidade que havia das grandes cidades americanas. Foi aí que começaram as corridas de rua da Indy também, né? Porque antes não tinha, eu acho. Ou já tinha? Não havia corrida de rua mesmo não, antes da kart. Então, faz sentido. Daí chegou o momento que a Ozaki ela ficou tão fraca que ela passou a sancionar só a Indy 500. Só que depois de um tempo, quem assumiu a presidência lá do Autódromo de Indianápolis foi o Tony George. E quando o Tony George virou presidente lá de Indianápolis, ele percebeu logo que a audiência estava diminuindo, perdendo território para a Daytona 500, e o público também estava ficando menor nas corridas lá, né? Mais ou menos isso, né? Que a Daytona 500, na verdade, não tinha muito assim de, tipo, perder público para a Daytona 500, porque aí era a batalha mais de audiência, né? Que as provas distantes uma da outra, tanto em tempo quanto em distância mesmo física, era a audiência mesmo que estava meio que caindo, porque conforme a kart foi começando a colocar mais pistas mistas e de rua, e largando alguns ovais como o Pocono, no fim de 89,
a Indy abandonou o Pocono, né, a kart, deixou o Pocono de lado. Só pra deixar como registro também, quando eles começaram a fazer isso, eles meio que largaram como se fosse lixo pra eles, né? Pocono só não faliu porque a NASCAR abraçou lá e meio que salvou o autódromo da falência lá. E as corridas da kart lá era lotado. Se você pegar a corrida de 89 no YouTube, tá lotado lá o autódromo, totalmente lotado. E a kart mesmo assim preferiu dar as costas para a Pocono e para muitos ovais da categoria. Então. E tava fazendo isso com a Indy 500 também. Vamos começar a explicar assim, tipo, o cenário da kart, né? A kart fechou os anos 80 num grande crescimento, né? Sobre as mãos do John Frask. Tava crescendo no mesmo ritmo que a Fórmula 1 tava crescendo com o Bernie Eccleston, tava crescendo com o John Frask. Nesse crescimento de colocar mais corrida de misto, essas corridas de misto, tipo aqueles caras que vinham da Ozaki, tipo AJ Foyt, Parnelli Jones, Bob Unser, Alcecínio, as pessoas que seguiam o caminho dessas lendas, né? Que pilotavam qualquer coisa que veio na frente, mas que não eram AJ Foyt, eram bons pilotos, mas não eram nem o AJ Foyt, nem o Alonso, de pilotar assim em qualquer lugar que conseguisse adaptar tão rápido, não. Era os Pancho Carter da vida. Por aí. Eles pilotos não conseguiam ter uma vida tão fácil assim pra pilotar em Long Beach, Cleveland, Mid-Ohio. Era uma galera tipo Ed Carter. Tipo o Ed Carter da vida. Não tinha vida tão fácil assim, né? Como os pilotos que estavam começando a vir do exterior por causa do sucesso da kart mesmo, que foi impulsionado principalmente por Emerson Fittipaldi, né? Que chegou lá e venceu a Indy 500 em 89, a primeira Indy 500 que teve premiação de $1 milhão pro vencedor, e aí se consolidou o sucesso da kart nos anos 90, né? Aquela famosa foto do Emerson com a montanha de dinheiro e o troféu Bob Warner posando com ele junto, né? Ele fazendo o finalzinho de OK, aquela foto foi o símbolo da kart nos anos 80, né? No final dos anos 80. Sim. Nadando no dinheiro. E aí começou a atrair vários pilotos internacionais, né? Pilotos que eram meio chutados da Fórmula 1 por não ter tanto dinheiro assim, né? Começaram a ver na kart a opção mais barata para continuar a carreira, né? E nisso, com a kart começando os custos a ficar cada vez mais altos, né? Porque nos 80 começou a ter a introdução da fibra de carbono nos carros, né? Os carros eram feitos de chassi de alumínio, e aí começou a entrar a fibra de carbono, deixou os carros muito mais caros, os motores começaram a ficar muito mais caros também, e com isso aquele piloto europeu, sul-americano, que tinha patrocínio, começou a ser preferido das equipes no lugar do piloto americano que não tinha patrocínio, né? Podia até ter talento, mas não tinha patrocínio. Foi aí que surgiu os Roberto Guerreiro. Mais ou menos aí, né? Roberto Guerreiro, José Garcia. Roberto Moreno. Até porque no fim dos anos 80 tinha aquele negócio que só as principais equipes conseguiam ter chassi, usar o chassi do mesmo ano. As equipes menores, quem tinha menos orçamento, essas coisas, elas usavam chassis antigos. Isso, exatamente isso daqui. Toda essa questão de fibra de carbono, né? O custo dos chassis como foi aumentando cada vez mais, começou a criar disparidade entre as equipes, né? Que nem todas as equipes podiam todo ano comprar um chassi pra correr, um chassi novo, né? Sim. Eu lembro que a Lynn St. James lá, ela sempre correu com o chassi atrasado, cara, na Indy 500. Aí sim, a kart no final dos anos 80, né, viu todo aquele momento de financeiro ótimo, né, financeiro, televisivo, tudo indo de vento em popa, mas nos bastidores estava coisa pesada justamente por causa disso, né, da questão dos custos que tinha aumentando, que vinha aumentando, a questão de que a diferença das equipes de ponta e as equipes médias, né, que estava cada vez maior, tá ficando abusivo para equipes medianas conseguirem competir, né? Aí começou a criar um clima de instabilidade nos bastidores da kart, né? E por outro lado tava lá o tio Bernie na Europa, cada vez mais incomodado com o crescimento da Indy. E o Tony George incomodado com a queda de audiência da Indy 500. E fora que o Tony George ele cresceu meio que vendo todas essas lendas aí que corriam na Indy
correndo tudo em oval, se destacando, eram todos americanos. Fora que a kart meio que ela falou assim pra ele, ó, a Indy 500 é só mais uma corrida. E ele, como presidente de Indianápolis, ele tinha que defender os interesses da corrida mais importante do automobilismo americano. Sim, e houveram reuniões entre a kart, né, os diretores, os membros da kart e o Tony George para tentar chegar ao meio termo e tal, mas no fim das contas ele acabou não sendo ouvido mesmo. É aquele negócio, se a kart tivesse dado um pouquinho de voz só pro Tony George, acho que não teria cisão, não. Começou em 89, né, que havia uma turbulência muito grande na kart, né, e o John Frasco, que havia conduzido a kart com mão de ferro, né, tinha muitas críticas sobre toda essa questão aí de custo da competição e acabou sendo destituído do cargo, né, ele e todo o conselho diretor da kart que foi destituído do cargo para formar de novo o conselho diretor, né, em 1990 isso aí aconteceu, né, para formar um novo conselho diretor em 1990. Só que aí esse conselho não estava muito se encontrando, né? O Tony George havia assumido a presidência do Indianapolis Motor Speedway em 1990. E aí começou a se aproximar da kart, justamente por essas questões aí de público da Indy 500. Não na corrida em si, né? Que a corrida em si sempre lotava, mas tipo nos treinos, essas coisas, né? Que cobrava a entrada para participar, para assistir os treinos, né? Isso aí tava caindo. E também, só rapidinho, Paulo, desculpe interromper, também tinha divergência que os donos de equipe, eles estavam reclamando que um mês ali era um mês jogado fora, né? Que eles só treinavam e gastavam dinheiro. Eles não gostavam que a Indy 500 tivesse um mês. Porque esse daí da Indy 500 ter um mês era histórico, né? Que era desde os primórdios da Indy 500 em 1911, que era praticamente um mês de treinos ali, né? E era um sistema bem grande que você fazia umas 2 semanas de treinos, aí tinha a pole, e daí da pole você definia a pole e os 20 primeiros colocados, aí depois tinha uma semana de treinos e você definia mais 10 colocados, e aí você tinha mais uma semana de treinos e tinha o Bump Day, que era os 15 carros para 3 vagas no grid. E aí tinha tudo sinal de treinos que custava muito dinheiro para as equipes, né? Mas o Tony George não queria abrir mão daquilo por causa da tradição, né? Na parte administrativa da kart, né, o Tony George se aproximou do conselho e junto com algumas pessoas que ele era afiliado, tipo o Derek Walker e o Rick Galles, 2 donos de equipe, né, da kart, que ele tinha uma certa amizade, né? Ele chegou lá e propôs por 2 vezes um modelo de gestão para a kart, novo conselho diretor para a kart, né? Tentou propor um modelo ali que pudesse aproximar a kart e o ZAC, né? Aí só na 3ª tentativa de conselho foi que aceitaram, né? Isso daí foi em 92. Em 92 ele fez isso daí, né? Conseguiram finalmente apresentar um plano de conselho diretor que a kart se agradou. Era um acordo que duraria até o fim de 93. Era um conselho de 7 membros que contaria com 5 donos de equipe que cobriam todas as partes do grid, né? Tinha o Roger Penske e o Carl Haas, que representariam as equipes de ponta do grid, né? O Derek Walker e o Jim Hall, que representariam as equipes médias, e o Dale Coyne, que representaria as Janicas ali, né? Cada grupo estava representado ali naquele conselho diretor. E além disso, o conselho diretor também tinha o Bill Stokan, que era o presidente da kart naquele momento, em 92, e o Tony George. Só que o Stokan e o George não tinham direito a voto, né? Eram apenas membros, mas não tinham direito a voto. E a intenção desse conselho era principalmente reduzir os gastos que as equipes tinham da Indy, né? Era a principal meta do Tony George, né? Fazer com que as equipes gastassem menos, fosse menos caro para as equipes disputar a temporada da Indy, né? E aí, nessa história, o Robin Miller, que até hoje é uma referência da Indy, né? Naquela época já era referência, até hoje é referência quando se fala de Indy, de jornalistas que cobrem a Indy, né? Cravou que se até o fim desse acordo de 93
se a kart não conseguisse fazer aquela meta de tornar a Indy mais barata, o Tony George faria ele mesmo a Indy 500 se tornar mais barata. Ele cravou isso. Se a kart não fizer a Indy mais barata, Tony George o fará. E aí teve a questão dos motores também, né? Que a Honda queria entrar, não era? A Nissan queria entrar. Não, a Honda entrou com a Reihal, com o Reihal. Mas a Nissan acabou não entrando. A Reynard entrou nessa época também. Sim, e fora que também o Tony George ele ficou meio que indignado quando ele viu aquilo que aconteceu em 94, aquele domínio assim absurdo que a Penske teve. Daí pra 95 acabou aquele regulamento. A Indy 500 ia ter um regulamento meio que igual ao resto do campeonato. E daí quando a Penske ficou de fora da Indy 500 em 95 foi um choque pra todo mundo. Só voltando um pouco aí no tempo, né? O conselho de 7 acabou não dando certo, né? No fim de 93 não deu certo o conselho, assim como os outros conselhos que vieram antes desse. Esse tava dando muita insatisfação, muito conflito de interesses, insatisfação para todos os lados. E aí a kart dissolveu esse conselho de 7 homens e voltou a ser o conselho que existia antes desse, que era o conselho de franquias. Os donos de equipes eram donos de franquias, e aí tipo, Dale Coyne tinha uma franquia, o Derek Walker tinha uma franquia. Era tipo o que a NASCAR faz hoje aí com esse charter. Sim, aí também faz isso hoje com o Leader Circle, que são os 22 primeiros do campeonato, que tem direito à premiação, né? É uma franquia que você é dono, que você se compromete a disputar todas as etapas do ano, né? Mas só que isso daí não interfere na parte administrativa da categoria, né? Isso daí na parte de competição financeira, né? A parte administrativa era o conselho, que a kart decidiu voltar para o conselho de franquias, né? Que cada dono de equipe tinha direito a voto, né? Dependendo de uma franquia. Se o dono de equipe tivesse 2 franquias, ele tinha direito a 2 votos. E só o máximo era 2 votos, né? E com isso, com essa dissolução do conselho antigo, o Tony George ficou muito irritado com isso, né? E ficou mais irritado ainda quando a kart chamou o Andrew Craig, que é o britânico, que trabalhava numa empresa de marketing esportivo, né? A IFL, chamou esse britânico para ser o presidente da kart, né? E aí isso foi a gota d'água para o Tony George em relação à kart, né? De que a kart tinha simplesmente virado as costas para ele. E ele, nas últimas reuniões que houveram em 93, ele estava visivelmente indiferente ao que estava falando. Estava falando na reunião, mas não estava fazendo nada demais lá, né? Inclusive na última ele saiu na metade, né? E aí foi aí que teve o início do fim da paz que havia entre kart e Ozaki depois da primeira cisão, né? O Tony George criou a IRL, um modelo de negócio visando aproximar mais equipes pequenas, enquanto a kart seguia com um modelo que era mais... a divisão de dinheiro era meio que desigual e continuava com um bom apelo de público e televisão e patrocínio. É que quando o Tony George criou a IRL em 94, apesar de ter criado uma certa preocupação em todo mundo, né? Tanto donos de equipe, patrocinadores, fãs em geral, né? Tipo, ficou aquele negócio, isso não vai acontecer. Tipo, aquela famosa meta da Ferrari de sair da Fórmula 1, mas que nunca se concretiza. Então, ficaram mais ou menos achando que era a mesma coisa, né? Então, de onde é que é a IRL, mas no fim das contas, isso não iria afetar a Indy como a gente conhece, assim, né? Mas a gente ficou achando que que no fim das contas, isso não iria acontecer, né? Os donos de equipe pagaram pra ver e se deram muito mal. Nesses 2 anos que teve entre a criação da IRL e a operação, né? Houve tentativas para que não fosse do jeito que foi, né? Essa famosa cisão, né? Que o Tony George não queria se separar da kart de princípio, né? Ele queria, inclusive, que as equipes da kart participassem do seu campeonato, né? Mas só que aí começou as coisas, que ele começou a fazer as coisas bem rápido, né? Queria o conselho diretor lá da IRL, anunciou o regulamento que antes previa até um motor turbo, assim começava a prever, né? Mas depois ele abandonou esse regulamento para que no primeiro ano as equipes da kart só precisavam trazer equipamento do ano anterior, em 95, para poder correr na IRL. Só que aí essa tentativa de aproximar as equipes da kart, né, de tentar tipo criar um clima ameno com as equipes da kart, saiu pela culatra depois do que ocorreu na Indy 500 de 94, né? Que o Roger Penske dominou, venceu com o Al Unser Jr., né? Com o chassi Penske e o motor Mercedes, que era um motor especialmente preparado para 500, que
aproveitava todas as brechas do regulamento da IUSAC. E aí a treta começou quando a IUSAC determinou que para 95 a pressão do turbo para esse motor Mercedes seria reduzida de 55 para 52 polegadas. Aí até aí tudo bem, né? Em 94 ela regulou isso. Só que aí meses mais tarde a IUSAC foi lá e falou de novo: não, a redução vai ser agora de 52 para 48. Aí isso deixou o Roger Penske 100% pistola, porque o Roger Penske era acionista da Ilmor, né? Que era a empresa que fabricava o motor que levava o nome da Mercedes, né? É o monstrutor Mercedes, que era um monstro. Isso mesmo. Ele meio que viu o dinheiro dele ser jogado no lixo, né? Isso, porque ele já estava fazendo a fabricação desses motores para a equipe de 95, né? Não só para a equipe dele, mas para outras equipes que ficaram interessadas, né, de ver aquele desempenho monstruoso, né, de 500 e queriam comprar também um motorinho Mercedes. Que em 94 a Penske estava correndo apenas com o motor Ilmor na temporada regular, e em 95 a Mercedes entraria de vez na Índia, né? E aí com essa redução de 52 para 48, o Penske teve um prejuízo porque ele estava fabricando os motores na especificação que a IUSAC havia determinado no ano anterior, meses antes, né? Que era de 52 polegadas. A IUSAC resolveu mudar de ideia e colocar para 48. Isso deixou o Roger Penske muito puto, e como o Roger Penske era uma das cabeças da kart, né? Essa atitude da IUSAC passou a ser vista com motivação política, né? Os efeitos dessa medida da IUSAC foram vistos no seguinte, né? O motor de 94, que foi batizado de 500i, né? Se tornou inviável por causa a potência dele tinha ficado inviável para ser usado esse motor. Aí a Penske teve que usar o motor que usava na temporada regular, né? O I-68, a Penske e todas as outras equipes que usavam Mercedes. E aí ficou evidenciado que o chassi da Penske era uma porcaria, né? O motor fazia o carro andar sozinho. E aí a Penske teve muitos problemas na Indy 500 de 95, né? Mesmo trocando de chassi, não conseguiu se classificar, uma sucessão de azares da Penske, né? Incluindo o Roger Penske anulando a volta do Emerson quando ele podia se classificar tranquilamente com o carro da Rea. Com isso, a Penske acabou ficando com os dois carros de fora da Indy 500. Além de toda a coisa da Penske ficar fora da 500, que é uma coisa que Roger Penske definitivamente bota em cima de tudo. Em primeiro lugar de prioridade é vencer a Indy 500 pro Roger Penske. Além disso, teve o fato de que quem ganhou a Indy 500 foi o Jacques Villeneuve. E o Villeneuve foi o mesmo que foi o campeão na temporada. Sendo que naquela época uma vitória dava 20 pontos pro vencedor. E o Villeneuve foi campeão em cima do Allsher Jr. por 11 pontos. Ou seja, se a Penske tivesse disputado a Indy 500, se o Allsher Jr. tivesse terminado ali, por exemplo, entre os 5 primeiros, poderia ter evitado esse campeonato, né? Poderia ter conseguido esse campeonato, e isso com certeza deixou a Penske muito puta com a IUSAC, né? O Villeneuve que corria pela Green. O patrocínio parecia que esse carro da Forsythe, mas era Green ainda, né? Era Green ainda. A Forsythe não... A Forsythe tava com o Theo Fab em 95, né? Era vermelho o carro, inclusive. E aí sim, teve toda essa tensão em 95 com o negócio dos motores e tal. O Tony George meio que anunciou as corridas naquele ano, 95, né? As primeiras corridas da IRL em 95, tipo a corrida no Walt Disney World, né? No oval que tava sendo construído. E algo que enfureceu bastante gente foi quando ele trouxe Phoenix para IRL. Não enfureceu tanto assim, foi por causa do anúncio, né? Que ele anunciou que Phoenix faria parte da IRL apenas um dia depois da kart correr lá, né? Foi uma treta bem grande isso aí. Foi o primeiro oval tirando Indianápolis que migrou pro lado IRL da Força. Aí depois ele anunciou New Hampshire e Las Vegas. Anunciou que a ABC ia cobrir todas as provas da IRL 96, anunciou premiação e tal, mas o que realmente colocou, tipo, agora sim estamos tendo a cisão kart e IRL. Foi a infame regra do 25 por 8, onde Tony George reservou 25 das 33 vagas para os carros que competissem na IRL. Ele tava tentando trazer
a kart pro lado dele, né? Fazer que as competisse na IRL, mas só que isso não funcionou, né? Ele tava tentando tanto fazer isso que ele pegou e colocou carros da kart dos anos anteriores pra diminuir os custos, né? Pra ver se chamava gente pra categoria dele. Só que meio que o pessoal deu de ombros, né? No primeiro ano sim, porque aí depois que veio o da Lara, né, tal. Mas você vê que pela história, assim, tentativa do Tony George de colocar carros da kart e de permanecer a Indy unificada não faltou, né? Ah, com certeza. E a da Lara só meio que entrou, né? Aí já tem a ver com outras coisas. Foi que a influência do Bernie Eccleston, né? Que a da Lara era uma nanica lá na Fórmula 1 e do nada ela brotou nos Estados Unidos lá fazendo carro pra Indy. Sim, e a Nissan, que não tinha conseguido entrar na Indy em 93 ou 4, entrou na IRL por meio da Infinity, né? Aí falando da regra do 25/8, né? Isso deixou muito puto os pessoal da kart, né? Que tava só 8 vagas seria para as equipes da kart, caso elas não disputassem as coisas da IRL, né? Equipes da kart e qualquer um que tivesse um carro que ia correr, né? Independentemente de se disputasse IRL ou kart, seriam disputadas nessas categorias, teria que disputar por essas 8 vagas junto com todo mundo, né? Porque 25 tava reservada já pro pessoal da IRL. Sim. E aí o pessoal da kart, só de birra, anunciou a temporada de 96 com todas as corridas fazendo choque de datas, né? Com as da IRL. Com exceção de Orlando, que era em janeiro ainda, né? Aí não tinha corrida. Todas as corridas da kart faziam choque com as da IRL, né? E o calendário da kart para 96 não tinha de 500. Aí ficou com rumor. Será que as equipes da kart vão boicotar de 500? Pra não fazer isso, criaram a US 500 início. E também o campeonato da IRL ele ia começar e esse primeiro campeonato ele ia durar até 97, que daí ele acabaria na Indy 500 de 97, só que aí depois mudou tudo. Sim, aí começou essa briga aí da Indy, né? Em 96 definitivamente começou essa briga aí, a cisão entre kart e IRL, né? Havia 2 IndyCars agora, né? A Indy Racing League e a IndyCar, que era o nome que era licenciado do Indianapolis Motor Speedway pra kart, né? A kart tinha licença pra usar esse nome na categoria, né? Mas usou só em 96 também. E aí começou essa guerra, né? Da US 500 e da Indy 500 foi a guerra do Memorial Day, né? E quem venceu a guerra do Memorial Day foi a NASCAR, porque a Indy 500 perdeu 2 pontos de audiência e com isso a Daytona 500 passou a ser a prova com a maior audiência do automobilismo americano. E tinha um negócio que o pessoal que era mais do lado kart da força, não sei, eles falavam que essa Indy 500 aí vai, tomara que tenha algum, tipo, tem tanto piloto ruim que vai dar zica no dia, tal, não sei o que. E acabou que a corrida ocorreu normalmente e foi uma boa corrida até, né? Sim, sim. Agora a US 500 não, na largada teve Big One lá, não largou. Big One de 30 carros. Foi uma confusão, né? Aí tem meio que idolatra tanto o grid da kart, né? Mas quem teve barbeiragem foi lá. Começando pelo um tal de Jimmy Vasser. Todo poderoso. Não. Até no fim da prova lá da US 500, leite pra quê, né? Não sei o que. Ele preferiu beber outra coisa. Os fãs mais hardcore da kart, né? Sim. Ficaram praticando contra a Indy 500, achando que que o nível dos pilotos era bem fraco, né? Era mais fraco, que a corrida seria uma porcaria. Foi uma corrida de boa da Indy 500, da IRL, né? Se alguns nomes fossem... Se no meio daquele nome seria Andretti no lugar do Bud Lazier, tipo... todo mundo idolatrando. Alonso Jr., estaria qualquer corrida num pedestal, tipo, uma das maiores Indy 500 que eu já vi, mas como eram nomes mais fracos, assim, meio que não tinham muito na carreira, né? Mas que mesmo assim fizeram uma boa corrida, acabaram sendo que meio reduzido, né? A boa corrida que teve naquele dia foi meio que reduzida pelo fato de que não tinha nomes de peso. Tinha gente nesse grid aí que eles davam tão pouco valor, mas que virou caras como Tony Stewart, que hoje é um cara super respeitado, é um ídolo do automobilismo americano e que, tipo, era um nada pra eles nessa época aí. Se teve alguém que a IRL ajudou, foi o Tony Stewart. E o Tony Stewart tinha de tudo que tinha na Osaka, né? Midget, sprint car, tudo.
Só que não tinha dinheiro pra seguir na carreira, né? Então, se a cisão não tivesse acontecido, o Tony Stewart provavelmente teria ido pra NASCAR antes, ou nem isso, ele teria ficado no midget lá. Outro que também quase foi pra IRL nessa época aí foi o Jeff Gordon, que ele queria correr de Indy, só que daí ele acabou depois indo pra NASCAR, ele nem chegou a correr na IRL nem nada. Primeiro vencedor da NASCAR na corrida em Indianápolis. O Jeff Gordon chegou antes. Jeff Gordon foi, tipo, um dos motivos do Tony George criar a IRL, né? Porque pilotos americanos como o Jeff Gordon saiu da Ozark, queriam ir pra Indy e não conseguiam por causa do orçamento. Nas palavras do próprio Jeff Gordon, ele falou assim, eu procurei o dono de equipe da Indy e ele falou assim, me mostra o dinheiro que eu te mostro o carro. Pronto, não quis mais conversa comigo. E aí eu decidi, fui pra NASCAR. É importante a gente colocar isso. É de uma arrogância, né? O pessoal fala tanto da Fórmula 1, mas a kart era isso também. A gente tem que explicar isso porque as pessoas, elas meio que elas têm uma ideia pré-concebida. Ninguém tá aí pro que realmente aconteceu. É tipo quem faz aí esses guias de história politicamente incorreto. Eles querem pôr a visão deles em cima da dos outros a qualquer custo e dane-se o resto, entendeu? Bom, aí continuando na guerra, né? A corrida que tinha o nome de peso acabou dando errado, que Michigan naquele ano tava vendo um bocado de frio, assim como aquela de 92, onde o Guerreiro rodou sozinho, né? Por causa que o pneu tava frio. E assim aconteceu também na Indy 500 na US 500 de 96. O Jimmy Vasser tava prestes a largar, tava saindo da curva 4 já pra acelerar pra receber a bandeira verde. Rodou e bateu no Adrian Fernandes. E o Adrian Fernandes tava bem colado do lado dele, né? Tava um espaço enorme pro Brian Herta, que a kart, assim como a Indy 500, fazia a largada em Tri-Wide em Michigan. Isso daí não foi invenção pra US 500, mas existia desde 81, uma largada em Tri-Wide. O carro do Vasser deu uma guinada por causa do pneu frio, né? Deu uma guinada de lado, pegou o Fernandes e começou um Big One, que pegou metade do grid. E aí, pra não dar o vexame de meio grid nem largar praticamente, eles fizeram todo mundo arrumar os carros. Acho que deu bandeira vermelha, né? Sei lá. Foi quase 2 horas de bandeira vermelha. Quase 2 horas de bandeira vermelha pra arrumar os carros, tudo, e só depois teve a corrida. Ou seja, praguejaram tanto que voltou contra eles. Né? Foi tão injusto que, tipo, o Jimmy Vasser, que foi o que começou com todo o acidente, ele não só voltou pra corrida, como ele venceu a corrida. Tipo, um negócio muito horrível, entendeu? Se tivesse acontecido isso na Indy 500, tava todo mundo, nossa, tá vendo? Pra que criar essa categoria aí, porca? Olha o que acontece. Essas regras sem tamanho aí. Mas que a kart, ninguém fala nada. Não, sem acontecer nada disso. Eles já estavam fazendo o maior escândalo por causa do Scott Brighton, que qualquer outro carro da kart que tivesse ali, o Scott Brighton ia morrer do mesmo jeito, então... Até porque os carros eram da kart ainda, chassi. Só eram do ano anterior, mas eram da kart. Um ano anterior só. Não, mas esse escândalo aí com o Scott Brighton foi meio aqui no Brasil, né? Aquele programa que o SBT fazia, né? Ficou falando aí o pessoal daqui do SBT, né? Aqui no Brasil, tipo Dedé Gomes, esse pessoal aí que cobria a Indy na época, que eu não lembro quem era o nome direito, porque eu não assistia nessa época. O Theo José, a Luiz Carlos Azenha, esse pessoal aí. E tem outra coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, que repercutiu aqui no Brasil, porque quem tinha os direitos de televisão da kart aqui era o Emerson Fittipaldi. Quando foi criada a IRL, quem possuía os direitos era o Emerson Fittipaldi. Só que o que aconteceu? A primeira vítima do Gugu foi a IRL. Foi a primeira que teve corrida em compacto a 1 da manhã. Daí o Tony George, quando soube disso, ele não ficou nem um pouquinho feliz e ele entrou na justiça e conseguiu tirar os direitos do Emerson Fittipaldi e vendeu pra Band, pro Luciano do Vale. Daí a Indy 596 passou na Band. E aí tem aquela treta famosa no YouTube, do Luciano do Vale falando um monte de coisa. Daí na US 500 o Theo José também falando um monte de coisa. Foi um negócio geral que aconteceu aqui no Brasil. Sim, João, realmente isso daí foi uma treta maligna, né? Aí sobre o Scott Brighton, essa questão da segurança da IRL foi mais aqui no Brasil, né? O SBT tentando garantir ali a audiência, né? Tentando provar qual era a verdadeira Fórmula Indy, né? Aquela briga com a Band. Isso também teve a ver com a briga que teve lá nos tribunais americanos, onde o Tony George ganhou no tribunal o nome Indy pra IRL. Porque era assim, o Tony George queria que
que a kart se livrasse do nome IndyCar, né, que a kart deixasse de usar o nome IndyCar ainda em 96, só que a kart tinha um contrato de licenciamento até 97, né, até o final de 97 ela tinha o direito de usar o nome IndyCar, mas só que o Tony George disse que quando entrou com o processo dizendo que quando a kart criou a IS 500 foi mais ou menos uma quebra de contrato, porque teria licenciado o nome para a categoria com a premissa de que haveria tentativa de manter o esporte como um só, não essa guerra que estava se formando, né. Então, se é pra ter uma guerra, devolve meu nome, devolve a IndyCar pra onde ela tem que ser, que é pra Indy 500. E aí fizeram um acordo de que tinham 2 Indy e em 97 não teria nenhuma, porque a kart deixaria de usar o nome IndyCar no final de 96 e a IRL só poderia usar o nome IndyCar no final de 2002, ou seja, 2003, né? Começando a partir de 2003 que a IRL poderia usar o nome IndyCar, mas a kart poderia ainda usar o nome Indy para eventos fora dos Estados Unidos, por exemplo, na Austrália, que era Surfers Paradise, né? Aí por muitos anos ficou lá o nome Indy associado com o nome da prova, né? Aqui no Brasil, na corrida em Jacarepaguá também. Sim, ela ainda poderia usar o nome Indy em eventos fora dos Estados Unidos, mas dentro dos Estados Unidos não poderia mais fazer isso. E esse tipo de sujeira que aconteceu, ninguém conta. Ninguém conta que a kart se apropriou de um nome, que ela rasgou um contrato praticamente e ainda quis ter o direito sobre o nome. E aí, se o Tony George tivesse perdido nos tribunais, eu não sei o que ia acontecer. Porque daí ia ter ele com certeza ia usar o nome Indy a qualquer custo, ia ter que pagar multa, ia ter 2 Fórmula Indy, ia deixar o povo mais confuso do que já é hoje. Daí eles voltaram, pegaram aquela nomenclatura antiga de Champ Car de novo. Isso, fazendo referência pra aquela época ali, né? Os Champ Cars, né? Que a kart começou a usar, né? O troféu que a kart utilizava era a Vanderbilt Cup, né? Que era aquela corrida antiga que deu origem à Indy também. Vai dizer que eles eram a verdadeira Fórmula Indy. Mais ou menos isso daí. Só que daí as coisas foram andando, as temporadas foram acontecendo, só que chegou um momento que o Tony George ele mudou o regulamento completamente para afastar de vez as equipes da kart, né? A IRL passou a ter um novo carro, um novo conjunto de motor, tudo diferente. Porque o objetivo da Indy desde o princípio era o quê? Fazer a categoria mais barata. Na kart você gastava cerca de 10 milhões de dólares por temporada, né? Uma equipe assim, tipo Penske, Ganassi, Newman estava gastando até mais do que isso um pouco, né? Para ter um equipamento de linha que pudesse brigar por pódio, por vitória, você gastava cerca de 10 milhões de dólares por ano. E aí a IRL veio com a premissa de tornar a Indy mais barata, né? Fazer coisas mais baratas com carro de open wheel, né? Não, e em paralelo a isso, a kart ela abriu ação na bolsa de valores, né? Isso foi em 98, né? Mas assim, pra dar uma ideia de como a IRL tava mais barata que a kart. A IRL tava indo pro custo mais baixo e igualitário, e a kart tava explodindo em cada vez gastar mais. E a premiação das corridas era muito maior na IRL também. Era o Tony George que dava o dinheiro da família Rumo. Sim, porque tinha que ter uma maneira de financiar as equipes para elas continuarem correndo. Para representar essa questão dos custos, um chassi usado de 96, se tipo a IRL continuasse no regulamento de usar o chassi do ano anterior, um chassi usado da seja Lolo Reynard ficava na faixa de 400 mil dólares, enquanto o chassi novinho da Laro da GeForce custava 230 mil. Isso daí é mostrado na primeira corrida da IRL 97 pela ABC, né? Além do chassi ser mais barato, o motor era mais barato porque era um motor baseado no carro de rua, né? Eles pegavam o motor do carro de rua da Oldsmobile e faziam a preparação nele, né? Enquanto na kart era um motor específico para competição que você sequer podia tocar nele, porque era um motor alugado. A montadora alugava o motor para você, né? Então, aí chegou um momento em 2001 que a kart meio que fez uma chantagem até ela conseguir uma corrida lá no Texas, né? Que a IRL já corria lá. Inclusive, o recorde oficial do Texas é da IRL, que fique bem claro isso. E eles conseguiram uma série de testes lá, e aí os pilotos reclamavam do asfalto, e o autódromo ele cumpriu com as exigências, ele reformou o asfalto, tudo, e as equipes não aproveitavam direito o teste. Elas faziam o teste um dia e já disseram que tudo que eles queriam já tinha sido feito, e foram dando pouco valor pro que estava acontecendo. E quando chegaram pra corrida, o asfalto estava totalmente diferente do que acontecia
na época dos testes, porque ele tinha sido todo recapeado. Então, na hora da classificação, os carros eles estavam chegando a velocidades assim impressionantes que um ser humano não conseguiria pilotar dignamente. Porque enquanto a IRL com motor aspirado, né, que tinha a potência de tipo 650 cavalos aproximadamente, o motor da IRL tinha em 2001, né, o motor da kart produzia 900 cavalos, e era 900 cavalos para qualquer tipo de pista, seja misto, oval, no evento hoje que a Indy sabiamente separa, né, bota a potência menor para oval e maior para os mistos. Era tão evidente que era mais um motivo que encarecia muito mais a kart, porque os motores eles eram tão potentes que eles não aguentavam nem a corrida inteira. Era um festival de explosão de motor toda a corrida. Era um custo muito alto para manutenção dos motores, né? Para alcançar essa potência, para tipo de autonomia desses motores, né? De tipo de a faixa de vida dele, né? O ciclo de vida dele era muito baixo. Teve aquela corrida em Fontana 2000, né? Que terminou 6 carros só. A maioria fumou o motor. Isso aí. Aí nessa corrida do Texas em 2001, os pilotos que digam, né? Da IRL, enquanto eles faziam a média de 200 por hora e faziam uma corrida muito boa, né? Com o Pack Racing e tal, os pilotos da kart, por causa do chassi, por causa do motor, faziam a volta mais de 10 milhas à frente do que a IRL fazia na época. O Kenny Brack, que já havia corrido na IRL, fazendo a pole, uma volta impressionante, 236 milhas, se eu não estou enganado. Mas só que aí, o Kenny Brack, beleza, ele já tinha experiência na pista e parece que tem uma boa resistência à força G, né? Como alguns anos mais tarde ele acabou provando nessa mesma pista que tinha resistência à força G, né? O liquidificador humano. É um milagre aquilo, né? Mas os outros pilotos do grid não, né? 24 dos 26 pilotos que estavam naquela prova sentiram tonturas durante o treino livre, a classificação, né? É porque a força G ali estava comparável com a que os pilotos de caça da Força Aérea Americana enfrentavam enquanto estavam voando, dando loop. Era um negócio assim absurdo pro corpo humano. E como o Texas é um oval de 1,5 milha, o espaço de tempo entre as curvas era bem pequeno, né? Não havia descanso por onde já pensou. Se pegar a força G, assim, tipo, ficar exposto 5 segundos à força G, tudo bem. Mas só que aí você era exposto a 5 segundos de força G, da força G tipo de 5, de magnitude 5, né? Menos de 5 segundos depois você era novamente exposto à força. O corpo humano não conseguia lidar com isso, né? Conforme a volta ia passando, os pilotos iam começando a experimentar tortura, né? Até desmaios. Então, desmaio, porque o tempo de descanso era muito pequeno. O oval do Texas de 1,5 milha não proporcionava esse descanso, né? Se o oval fosse de tipo de 2 milhas, como o Michigan, os pilotos provavelmente conseguiriam aguentar, né? Mesmo com a inclinação maior que Texas tem em relação a Michigan, né? Que isso fazia a força de ser maior. Se o oval tivesse retas maiores, né? Provavelmente eles conseguiriam aguentar um pouco melhor essa força G, porque teria um tempo maior de descanso, né? Entre esses picos de força. Mas como era um oval de 1,5 milha, o descanso era praticamente nulo. Muitos pilotos outros sentiram tontura ou até desmaiaram, como o Mario Gugemi, que deu 2 pancadas no muro lá do Texas. Fizeram os cálculos lá e disseram que se fosse ter corrida, teria que ser você parando a cada 20 voltas, tem uma bandeira amarela obrigatória. Para que o oxigênio pudesse oxigenar todo o cérebro. Isso. Bizarro. E aí não dava pra sujeitar isso daí, né? E com isso não tinha tempo tipo, pra uma solução mais ortodoxa, como por exemplo botar o kit misto, porque eles não tinham nenhum com eles, kit misto, não dava tempo pra fazer uma coisa dessas. E eles se viram na situação de cancelar a corrida. E aí isso foi uma treta imensa pra kart, né? Porque daí os donos do autódromo, que foram bastante chantageados para poder ceder para acontecer a corrida, eles se sentiram num prejuízo enorme, porque foi aberto o espaço e não teve corrida. Eles fizeram um processo, ganharam nos tribunais e a kart foi condenada a pagar $1 milhão ou coisa do tipo, ou mais até. Aí foi o começo do fim da kart, junto com outras questões, né? Teve o cancelamento da prova do Rio, que também deu uma treta enorme pra kart, né? Teve aquela prova do Havaí que nunca saiu do papel. 2001, somando com outros anos anteriores, foi onde a kart começou a se perder, né? Somando com outras decisões de anos anteriores que tomaram efeito em 2001, né? A parceria com a kart com a ISL em 98 também deu muito ruim. Essa ISL, ela promovia todas as competições da FIFA até 2001, se não me engano. Aí ela faliu. Não lembra? Deu uma treta com a ISL que ela faliu, aí deixou um bocado de gente na mão, incluindo
até times do Brasil, Flamengo, Grêmio, parece, eu li agora a feito sobre isso. Ela promoveria aquele Mundial de 2001 que era pra ser a sequência daquele que o Corinthians ganhou, que o Palmeiras disputaria, mas aí ela faliu, tal, não vingou, e aí a FIFA só retomou esses mundiais em 2005, né? E aí teve outros problemas junto aí também, tipo a dentro da carta de colocar a categoria na bolsa de valores, o fato do Grande Prix do Avaí ter dado errado também, né? A verdade, a carta não tem envolvimento nenhum com esse Grande Prix, ela só ia correr lá. Ela não tinha nenhum envolvimento com a organização da prova, mas a hype que se formou ali sobre essa corrida no Avaí, né? Acabou pegando muito mal pra mais da kart, né? E a expectativa que eles tinham de vender a corrida em pay-per-view, ela não ia nem passar na televisão normal. Ia ser tipo como se promove os eventos de boxe hoje em dia. Então, a kart não tem nada a ver nem com a organização, nem com a transmissão da corrida. Ela já veio recebido dinheiro adiantado, né? Pra correr lá, aquela Sanction Fee, né? Mas, continuando, mesmo ela não tendo nada a ver com isso, apenas sendo a categoria que ia correr lá, foi muito bem pra imagem da kart, somando com essa imagem aí do campeonato do Texas e outras coisas que foram acontecendo ali ao decorrer desses anos, até chegar em 2001, a kart se viu numa queda imensa nesse período de tempo. E dá pra dizer que tudo isso que aconteceu foi pelo menos ali no Texas, dá pra dizer que foi amadorismo. Foi, isso daí foi mesmo. E teve aquela questão com os motores também, não teve uma treta com a Honda e com a Toyota? Esse escândalo aí da válvula POF, né, que é a válvula de limite de pressão do turbo, e aí foi criando um bocado de problemas aí entre as fornecedoras de motor e a kart, né, e com isso foi nos anúncios, né, primeiro a Toyota anunciou que não ia continuar na kart após 2002, e depois a Honda anunciou que não iria continuar na kart, né, e a Ford também não continuaria, a Ford também iria sair, mas continuou por quê? Porque quem fabricava o motor da Ford era a Cosworth. E o Jerry Forsyth era o principal acionista dele, né? E o Kevin Kalkoven também tinha negócio com a Ford, com a Cosworth, sei lá. Comprou a Cosworth e aí, com a crise da kart se agravando, né? Em 2002, eles formaram um grupo, o Forsyth, o Kalkoven e o Paul Gentilove. Eles formaram uma aliança, e essa aliança, chamada de OWRS, Open Wheel Racing Association, foi que criou a segunda encarnação da kart, chamada de Champ Car, em 2003, né? E essa encarnação comprou a Cosworth e com isso garantiu que a categoria teria um motor pra usar em 2003, né? E afastou o Tony George mais uma vez, porque ele tinha a intenção de unificar a Indy de novo. Sim, a Champ Car, né, tentou aí fazer o que as outras gestões da kart já haviam falhado em fazer, né, de tornar a categoria mais barata, mas só que era tarde demais, a categoria já veio perder prestígio, equipes, patrocinadores. Ela já tava no cúmulo de pagar pra poder passar na televisão. Aí a kart tava com aquela bola de neve, né? Eles criaram a Champ Car, mas a kart tava com a bola de neve lá de todos os anos anteriores, de só dizer que pagar pra ser transmitida e tal. E com isso, as ações da kart passaram a valer menos que um bombom da Nestlé. E aí a categoria a kart faliu, a kart como faliu. Não, tem gente que vai achar ruim a nossa risada. E aí a kart como empresa faliu, né? Empresa na bolsa de valores faliu, e esse grupo do Forsyth, Gentilove e Kalkoven comprou o resto da categoria, a massa falida ali da kart, né? E transformou ela em Champ Car em definitivo, né? A kart ia embora e entrava de vez o nome Champ Car. Sim. Daí a derrocada, acho que não precisa nem a gente falar o que mais aconteceu, né? Até porque a gente vai dar spoiler do resto do que o Matheus tá escrevendo. Eu até me encontrei aqui para não falar muito do que eu vou tentar um dia colocar também, né? Se um dia eu tiver paciência de escrever, eu vou colocar dessa história com mais detalhes aí de como a kart caiu, assim, dessa queda de 2001, 2002. Se um dia tiver paciência e tempo, eu escrevo. Teve a derrocada que a gente pode falar aqui, que foi a dos ovais, né? Os poucos ovais que ainda tinham na kart, que eram os do Roger Penske, foram todos pra IRL quando ele mudou, né? Porque o Roger Penske se sentiu meio traído pela kart sobre Michigan, né? Que estava tendo as negociações em 2001 para renovar com Michigan, né? Para 2002. E aí, o presidente da kart na época, o Joey Hetzler, que e sim você pode colocar os dois chifres assim, pintar de vermelho, que esse homem não fez nada pra categoria. Era um completo embusteiro, dizer que tinha por um bocado de lugar, tinha feito o marketing das Olimpíadas de 84 em Los Angeles,
imagens, um bocado de coisa assim. Tem os arquivos assim de notícias, né, que eu pesquisei. E fez porcaria nenhuma pela kart. Eu não sabia nada da categoria de automobilismo. E chegou lá e algumas das decisões que a kart tomou em 2001 que fizeram ela realmente se arrepender nos anos seguintes foram tomadas por Joey Hatfield. E sim, você pode demonizar à vontade. Daí acabou falindo no final de 2007. 2008 eles não tinham mais condições de alinhar os carros no grid. E bem em cima da hora de começar o campeonato, já lá pra janeiro, chegaram lá com o Tony George e deram bandeira branca, né? Pediram arrego pra ele. Aí ele comprou tudo, as equipes voltaram todas pra Indy, né? Caso a IRL passou a ser dona de tudo e unificou de novo a categoria. Unificou a categoria, unificou a estatística da categoria, né? Pra fazer um pouquinho de paz nesse período de cisão, ela unificou as estatísticas da categoria. Ou seja, em 96, nós temos 3 campeões da Indy. Temos o Jimmy Vasser, o Buzz Calkins e o Scott Sharp. Porque o campeonato da IRL deu empate. Não tinha critério de desempate no regulamento da IRL. Ainda teve em 2008 uma corrida em Long Beach, feita só com as equipes da Champ Car, com os carros da Champ Car. Foi a última corrida da Champ Car, que teve aquela deselegância do Nelson Felipe na foto, né? Ele fez aquele ato deselegante, como a Sandra Merg diria, né? Pois quando a gente critica uma categoria assim, as pessoas falam mal da gente, mas é que aconteceu tanta coisa que, culminando com esse ato deselegante, dá margem pra tudo que a gente falou aqui. Isso aí, agora, né? A gente vai entrar em 2018, vai marcar os 10 anos aí da reunificação da Indy. Aconteceu muita coisa nesses 10 anos, só que isso é tema para outro podcast daqui a 10 anos, né? Mas assim, pra gente encerrar aqui as considerações finais, Marcelo, dê aí o seu resumo, o que você acha de toda essa história da cisão aí. O que eu acho sobre isso tudo é que fudeu a Indy, né? Só isso. Mas, não, eu acho que a Indy, assim, eu até não quero que ela volte pro que era a kart nos anos 90, porque aquilo lá era surreal. Mas ela tá num bom caminho, assim, e ela tá, tipo, meio que na contramão do que é o automobilismo, do que tá caminhando o automobilismo hoje em dia. Mas por que aconteceu essas brigas aí entre a kart e a IRL, achei uma puta falta de entendimento entre as partes, sabe? Se elas tivessem cedido um pouquinho mais de cada lado, acho que talvez nunca teria acontecido cisão nem nada. Dá pra gente dizer que foi uma enorme briga de egos, né? Sim, se tivessem dado um pouquinho de voz pro Tony George, porque de fato ele tinha razão em querer valorizar o que era dele, porque estava meio que em queda, mais ou menos, vamos dizer assim. Se tivessem dado um pouquinho, se tivessem dado a vaga para ele no conselho diretor da kart, deixado ele como um dos membros lá, acho que talvez nunca teria acontecido a cisão, aí nunca teria dado voz ao Bernie Eccleston, ou teria dado, mas tipo, a Fórmula 1 teria corrido no Indianápolis, sim e tal, mas acho que não ia ter tido cisão nenhuma e todo mundo poderia ter ficado em paz, sei lá. Mas enfim, né, não foi desse jeito e já se passou 10 anos, a temporada que vem é 10 anos, né, da cisão. Então a Indy meio que tá voltando a crescer, já tem algum tempo. Paulo, dê aí a sua versão de tudo. Foi um pouco assim do que o Marcelo falou, né, que houve uma briga assim, não havia consenso nenhum, né, e o Rob Miller, o grande Rob Miller, o profeta da Indy, né, ele falou assim, né, se esse conselho da kart não funcionar, não funcionar para o objetivo de reduzir os gastos da Indy, Tony George vai dar um jeito de fazer. Ninguém quis ouvir o Tony George, ele deu um jeito de fazer a Indy mais barata, só que não foi o jeito mais apropriado, né? E acabou criando essa cisão que acabou afetando todo mundo, passou longe do objetivo do Tony George, que era de levar a Indy para os tempos áureos, que ele tentou usar uma fórmula que não funcionava mais, já não se aplicava mais para a realidade dos anos 90, para a realidade competitiva da categoria, que tinha tipo de regulamento, as tendências tipo de que se via agora no torcedor americano dos anos 90, né? O espectador americano dos anos 90 já não funcionava mais do jeito que era tipo nos anos 60. Mesma coisa de você pegar os fanboys da kart hoje, botar na direção daí, eles acham que só botar o mundo dentro dos cavalos e botar toda de volta a rena de Alola, acha que vai funcionar. Não, porque o poder de... Tem gente aqui que acha que se botar isso aí de volta pros vários tempos. Mas voltando pro assunto, né? O Tony George queria
tentar uma técnica que não funcionava mais pra indie dos anos 90, né? Tentar retornar pro que era nos 60 e 70, que não funcionava mais pra realidade que a gente vivia naquele momento, né? Assim como o pessoal de hoje queria voltar pra realidade dos anos 90 e achar que vai dar certo, do mesmo jeito que dava certo naquela época, né? Acabou que o Tony George acabou trocando os pés pelas mãos, acabou colocando aí numa situação que muitos torcedores casuais e torcedores de longa data também acabaram se afastando do esporte, migrando ou pra NASCAR ou pra Fórmula 1, fazendo patrocinadores migrar principalmente pra NASCAR no cenário americano, né? A audiência cair, o dinheiro todo cair também, né? E aí a gente ficou numa queda por vários anos até chegar nessa reunificação que até agora a gente vem, tipo, começando a se recuperar, né? Aos poucos se recupera, né? A CAF também colocou os pés pelas mãos ao não ouvir o Tony George, né? Não ouvir o Robin Miller, que cravou certo que se o Tony George não conseguisse o que ele queria, ele iria dar um jeito de conseguir, e a CAF não ouviu essa profecia do Robin Miller, deu no que deu, né? E outra coisa também, a IRL só sobreviveu e muito por causa do dinheiro do fermento de bolo lá do IMS, né? Do Hillman. Então, a família Hillman, o George, ela tem lá os produtos lá, acho que fermento de bolo era o principal. Então, se a Indy existe ainda hoje e a IRL venceu a queda de braço, vamos dizer assim, foi porque o seu Tony George também gastou muito desse dinheiro da família para poder investir. Senão não teria durado, acho que, sei lá, que teria virado também. Então, ele usou o fermento pro bolo crescer. É isso aí. Mais ou menos. Sim, sobre esse dinheiro que a família Roma investiu na IRL, né? O Tony George investiu. Dizem as más línguas aí da kart, né? Dos fãs da kart, que ele teria investido algo entre 100 milhões e 500 milhões, né? De dólares, né? Na IRL ao longo desses anos até chegar na reunificação, né? Foi bastante dinheiro, como o Matheus até escreve na série dele da Cisão no Indy Center Brasil. O Tony George, ele comprou poder e influência, e isso custou muito caro. Aí sim, só pra concluir, eu acho que a cisão, por pior que tenha sido, fica aquele ditado, né? O que não te mata te fortalece, né? Eu acho que no fim das contas isso fortalece a Indy pra mostrar o que não deve ser feito para as futuras gerações aí que tomarem conta do esporte, né? Mostrar o que não deve ser feito e o que deve ser feito, e serviu de exemplo pra todo mundo, né? Que o vencedor da guerra da Indy foi a NASCAR, e quem chegou em segundo foi a Fórmula 1, né? Ganhou também, porque a kart tá começando a incomodar a Europa, né? Bom, o meu ponto de vista aqui, eu até concordo com tudo que vocês falaram, realmente, o que o Tony George fez ali era um modelo que não tinha mais condições de se manter naquela época. Acho também que a kart não foi só um resultado de ingerências ali, ela também teve um fator muito importante, que foi a saída dos patrocínios de bebida e cigarro. Isso teve um impacto forte no modelo de negócio dela, mas que o tempo que existiu a IRL clássica, só em ovais, com poucos circuitos mistos, era um campeonato altamente competitivo, principalmente pela filosofia de equilibrar os custos e todo mundo ter chance de ganhar. É algo que se mantém até hoje na Indy. Você for ver, até carros da Dale Coyne hoje em dia, quando vão disputar as corridas, eles têm chance de ganhar a corrida. Acaba sendo meio que um legado do que a Cisão deixou de bom, né? Não teve muita coisa boa, mas isso foi bom. Teve essa coisa também, né? Teve também a introdução do Pack Racing na IRL, né? Que a IRL começou com o Pack Racing e depois a kart copiou de forma artificial, né? Copiou em parte da IRL. E hoje a gente tem a evolução do Pack Racing, que é mais ou menos como se fosse uma junção desses dois estilos de Pack Racing que eles tinham na época entre kart e IRL, né? Não é colado como se fosse o da IRL clássica, mas também não é... Enfim, você tá ouvindo esse podcast no YouTube, ele também está disponível no Indy Center Brasil e nas nossas fanpages do Fórmula Indy Notícias, no IndyCar da Depressão e no IndyCarCast. Nosso e-mail para contato, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, é o indycarcast@gmail.com. Então vamos encerrar com aquele tchau falso de sempre. Agora tem que ser tchau e Feliz Natal, porque agora vamos entrar em férias, só volta em fevereiro, IndyCarCast agora, tá, pessoal? Só pra avisar. Ou março, quando a temporada começar. Ou antes, caso a gente conseguir aí, por algum milagre, alguma entrevista, né? Aguardemos. Cenas para os próximos capítulos. É isso então, né? Tchau, Feliz Natal e um bom ano novo pro pessoal que assiste o IndyCarCast aí, até 2018. Feliz Natal pra todos. Um Feliz Natal pra vocês aí que estão acompanhando
esse podcast que tiveram paciência de acompanhar, né? Que eu acho que certamente depois de editar vai ficar passando de 1h30. Sim. Pra vocês terem paciência, um Feliz Natal e próspero ano novo, que espero que vocês voltem pra acompanhar os próximos de Carcast de 2018. Se é que vai ter IndyCarCast até lá, né? Porque a neutralidade da rede vai acabar com tudo. Mas enfim, vamos lá dar aquele tchau falso. Tchau. No final do podcast a gente cobra o Matheus aí de fazer um novo post da Cisão, porque já passou 2 meses do último, né? Não, o último edit dele aqui pro capítulo 8 tá 1º de novembro, né? Esqueceu.